Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Pontos de Vista, hoje, dia 25 de junho, data em que se assinalam os 42 anos de independência nacional. Hoje vamos fazer o nosso programa apenas com Ercílio de Salema, que desde já cumprimento. Muito boa noite, Ercílio de Salema. Muito boa noite, doutor. Obrigado. Muito bem, hoje vamos analisar 4 principais assuntos que marcam a agenda nacional, nomeadamente o relatório da CROL sobre as dívidas ocultas, divulgado ontem pela Procuradoria-Geral da República. Vamos discutir as declarações do governador do Banco de Moçambique em relação à seleção da Coanha para a gestão de 80% das participações do Moza Banco. Vamos discutir a independência nacional, o balanço destes últimos 42 anos e as perspectivas futuras. E lá mais para o fim vamos discutir a ideia proposta pelo Ministro dos Transportes e Comunicações em relação à conversão de autocarros avariados em salas de aula. Mas antes vamos ver o fato da semana selecionado por Ercílio Salema, que é a urgência de um debate sobre a nação, uma proposta lançada por Teodato Ngwana durante o lançamento do livro Velha Casa de Madeira e Zinco, da autoria de Luís Bernardo Ngwana, um livro lançado esta quarta-feira. Ercílio Salema, por que selecionou esta colocação de Teodato Ngwana, urgência de um debate sobre a nação, como fato da semana? Obrigado. Na última quarta-feira, como bem dizia o Boaventura Mucipo, à margem do lançamento da obra A Velha Casa de Madeira e Zinco, de Luís Bernardo Ngwana, o Dr. Teodato Ngwana referiu que era urgente, como país, empreendermos um debate sobre a nação, um debate no qual cuidaríamos de discutir as questões fundamentais do nosso Estado, da nossa nação. Acho eu que esta é uma proposta oportuna, tendo em conta que como moçambicanos, como país, como nação, há temas que temos estado a contornar, aparentemente ou supostamente por não ser oportuna a sua discussão, como bem referiu o Dr. Teodato. Acho eu que é tempo de fazermos o contrário, de discutir seriamente essas questões e avançarmos para uma espécie de consenso nacional sobre essas grandes questões. Por exemplo, no âmbito do próprio processo de consolidação da paz, nós temos um processo que é sui generis, no sentido de que a componente de reconciliação nacional não está a ser considerada nos termos em que a teoria nos diz que deveria ser, e isso, em parte, pode contribuir para que a nossa paz não seja sustentável. Então, acho eu que esta questão e tantas outras têm a ver com os elementos fundacionais ou estruturantes do nosso próprio Estado, a partir, por exemplo, da própria Constituição da República. O que nós queremos dizer quando dizemos, por exemplo, que somos um Estado de direito democrático? Qual é o conteúdo disso? Se dentro de várias estruturas do governo ou públicas há situações claras em que certos indivíduos, certos cidadãos, em função da sua orientação político-partidária ou ideológica, são excluídos de certos elementos que, de princípio, deveriam estar à disposição de todos em função do mérito, em função das competências. Então, acho que para terminar... É uma proposta que vem a calhar, tendo em conta que hoje se assinalam 42 anos de independência. Há um contexto. Exatamente. Assinalamos hoje o 42º aniversário da nossa independência, uma independência que nos últimos 4 anos vem sendo manchada pela ausência de uma paz que pelo menos significasse o calar das armas. Não é esse o caso. Então vem mesmo a calhar, como diz, acho que este é um assunto que o Estado deveria tomá-lo como central e partirmos para um processo de discussão da nação de forma efetiva, para que a partir dali possamos, como país, nos tornar cada vez mais fortes, cada vez mais unidos, cada vez mais estáveis a todos os níveis. Muito bem, Salema, vamos então discutir os temas que selecionamos para hoje. Comecemos mesmo pelo relatório da CROL sobre dívidas ocultas, divulgado ontem pela Procuradoria-Geral da República. As grandes constatações desta auditoria são as seguintes: inconsistências, inoperância da MAM, Ematum Proíndicos, discrepâncias, evidência de falhas na gestão, lacunas na emissão das garantias emitidas pelo Estado moçambicano. A minha primeira pergunta é: qual é a sua análise em relação às grandes constatações ou às linhas de força
que este relatório da auditoria levanta? Bem, acho eu que, apesar de não ter sido divulgado ainda o relatório na íntegra, este sumário executivo de cerca de 60 páginas já vem nos mostrar que efetivamente houve muitos problemas no processo da constituição das três empresas, depois na estrutura do seu financiamento por parte desses dois bancos internacionais, Credit Suisse e VTB, e com as garantias emitidas pelo Estado. Há de ter havido uma espécie de um consórcio criminoso que agiu em prejuízo do próprio Estado. Uma das grandes constatações da Kroll reside no facto de quase 1/3 dos 2,2 mil milhões de dólares se encaixarem naquilo que a Kroll denomina por sobrefaturação. Ou seja, a avaliação independente de preços que a Kroll fez indicia fortemente que houve uma sobrefaturação em 713 milhões de dólares norte-americanos. Isto é muito sério, ou seja, diferentemente, por exemplo, daquilo que aconteceu no processo de compra da Embraer, em que o valor é de longe muito diminuto. Neste caso, há de ter sido mesmo um consórcio de alto nível, um consórcio talvez até com ligações fora do país, um consórcio que de forma muito grave dilapidou o próprio Estado, tendo em conta que a própria Kroll nos diz que materialmente, tanto a Proíndicos como a MAM, como a Ematum, são empresas públicas. Por quê? Porque os seus acionistas são entes públicos, e eu concordo com essa leitura. Materialmente, essas empresas são isso mesmo. Então, há de ter havido mesmo esse consórcio a agir de forma muito criminosa contra os interesses do Estado, logo um Estado como o nosso que ainda está a se reconstituir. Depois, por outro lado, a Kroll diz que não teve acesso à informação atinente a 500 milhões de dólares norte-americanos. Ou seja, a Kroll não reuniu condições para emitir opinião sobre 500 milhões de dólares norte-americanos. Isto é muito grave. Em auditoria, como o Boaventura bem sabe, há 3 tipos de relatórios possíveis. Uma primeira situação é em sede de uma auditoria. O auditor qualifica o relatório. Quando o qualifica, significa que teve toda a informação que era necessária para o seu trabalho, mas, entretanto, acha que há problemas na gestão e faz questão de anotar esses problemas. Outra situação é um relatório sem qualificações, que significa que o auditor teve toda a informação, mas, entretanto, a situação está limpa do ponto de vista de gestão. Outra situação, terceira e última, que é a mais grave, que mesmo não tendo todo o relatório, por aquilo que o Kroll já diz nesse sumário executivo, já nos indicia fortemente que em parte está a dizer isso, ou há de estar a dizer isso na versão mesmo holística ou global do relatório, é a impossibilidade de emissão de opinião. É uma situação muito grave, acima de tudo envolvendo... Significa que não há elementos suficientes para construir não teve informação suficiente para fazer análise, para emitir opinião. Ou seja, é uma impossibilidade de emissão de opinião por esta impossibilidade também de acesso à informação relevante. Esta é uma situação muito séria, muito grave e com riscos reputacionais para o nosso Estado. E, por outro lado, é curioso este aspecto. A Kroll nos diz que, desde o princípio, trabalhou lado a lado com a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, colaborou com a PGR, teve assistência ou apoio desta, tanto no processo interno como no processo externo. Este é, na verdade, um relatório de avaliação de procedimentos acordados, do ponto de vista técnico, agreed procedures. Entretanto, é curioso que entidades, segundo o relatório, como certos bancos da praça, como as empresas Proíndicos, MAM e Ematum, como o próprio CIS e como o próprio governo, por via do Ministério das Finanças, tenham obstado a que a Kroll tivesse acesso à informação, ou seja, recusaram-se a fornecer informação à Kroll, informação que seria básica para o tipo de trabalho que se esperava. E é curioso, ou no mínimo problemático, que, estando a PGR
a trabalhar lado a lado com a Kroll. A própria PGR mostrou-se impávida e serena face a essa situação. É o seguinte, no mínimo estamos em face de uma situação de cometimento do tipo legal de crime de desobediência qualificada. Exatamente. Em sede de uma investigação criminal, a obrigatoriedade de disponibilização de informação não se negocia. Isso é de lei, é obrigatório. Aliás, falar de indícios de existência do tipo legal de crime de desobediência qualificada é pouco. Estamos até, mais grave ainda, em face de uma situação de obstrução da justiça. Para a justiça não existe em nenhuma situação segredo de Estado. A justiça é o próprio Estado, a justiça é um dos objetivos do Estado. Então é problemático que o relator não diga o que a PGR faz a essas situações. Acesso à informação. Exatamente, acho que isto é confiável. Além da questão da desobediência e obstrução que coloca aqui em cima da mesa, apontou a questão da sobrefaturação e a possibilidade de existência de um consórcio criminoso em face dos elementos que esta auditoria levantou. A minha questão é, acha, pelas colocações que faz, que há aqui matéria para um tratamento criminal, tendo em conta os dados que são levantados por esta auditoria? Obviamente que sim, em minha opinião sim, isso está por demais claro. Esse é um dos méritos do relatório da Kroll, traz elementos bastantes do ponto de vista factual, do ponto de vista de inferências, do ponto de vista de análise. Agora, a PGR resta apenas fazer a subsunção legal, ou seja, a confrontação dos factos com dispositivos jurídico-penais relevantes para que a partir dali se possa assacar a responsabilidade daquelas entidades que hão de ter faltado aos seus deveres profissionais. Acho eu que apesar desses elementos todos, apesar da Kroll nos dizer que não conseguiu ter informação atendente a 500 milhões de dólares norte-americanos, os elementos que já constam do sumário executivo já são bastantes para que o Estado, por via do seu advogado, que é a Procuradoria-Geral da República, possa agir acusando aqueles que aparentemente se acham envolvidos nesta, chamemos assim, teia criminosa. Muito bem, vamos olhar para alguns aspectos específicos. Um dos pontos que a auditoria levanta é em relação ao equipamento militar que as autoridades nacionais disseram que foram compradas, mas que quando se foi ver não existiam. Vou citar uma parte do relatório. A auditoria independente constatou divergências entre as explicações dos gestores das empresas e as fornecidas pelo Ministério da Defesa e pelo contratado em relação ao uso real da quantia de 500 milhões dos fundos do empréstimo da Ematum, que era aquilo que falávamos. Os gestores das empresas referem que o valor foi usado para a compra de equipamento militar. O Ministério da Defesa não confirma esse fato e as empresas fornecedoras afirmam não terem fornecido equipamento militar. Há um outro ponto que se levanta em relação a uma conta bancária não divulgada e que nem estava nos registros da Ematum. Essa conta estava domiciliada no Moza Banco no valor de 53 milhões de dólares. A minha questão é, como é que se pode explicar erros tão graves e volumosos em relação ao processo de constituição, de gestão e de funcionamento destas empresas? Qual pode ser, no seu entender, a explicação existente para todos os problemas levantados por esta auditoria? Bem, há um outro elemento que talvez deve ser acrescido ali, que é o facto de o próprio gestor dessas três empresas, que é um quadro sénior do Serviço de Informação e Segurança do Estado, ter ele próprio confessado nos encontros que manteve com a equipe da Kroll, que não tem experiência de gestão, sobretudo naquela área em concreto. Então, isto mostra que está-se em face de uma desorganização organizada. Ou seja, esses elementos todos a que se refere a Kroll não hão de ter decorrido ou acontecido de forma acidental. O crime organizado age mesmo de forma que o próprio Estado, aquilo que são as suas próprias regras, sejam subvertidas. Então, acho que há de ter isso mesmo. É no mínimo problemático que o gestor dessas três empresas diga
que esse valor foi usado para a compra de material e equipamento militar. Entretanto, não apresentou nenhuma evidência. Houve uma carta, segundo o relatório que ele apresentou, mas entretanto não assinada, que era uma carta supostamente de recepção desse equipamento por parte do Ministério da Defesa. Entretanto, o Ministério da Defesa, por sua vez, declinou assinar essa carta, supostamente porque não viu esse equipamento militar a que se refere. E depois, o grupo Preinvest refere que em nenhum momento forneceu equipamento militar. Ou seja, o auditor aplicou aquilo que é um dos princípios básicos no trabalho da auditoria, que é o princípio de verificação física. Não encontrou, perguntou àqueles que eram supostos e nada está aberto. Então este, para mim, é outro ponto que mostra mesmo que há problemas em todo este processo. Aliás, vem confirmar aquilo que já se desconfiava por maioria de razão. É muita pena que a CROL não tenha tido acesso à informação que seria crucial, indispensável para que formasse um juízo fundamentado sobre tudo isto. E é curioso também que a própria PGR não tenha agido em face dessa situação toda, de existência no mínimo do tipo legal de crime de desobediência qualificada, ou mais grave ainda, de obstrução da própria justiça, que é muito grave. É curioso que no seu comunicado distribuído ontem, sábado, a PGR nada diga sobre isto tudo. E a própria CROL não diz nada. Talvez esta versão há de ter sido editada até chegar a este nível, mas obviamente que nas entrelinhas, na minha opinião, está claro que a CROL queixa-se não ter tido a necessária ou competente colaboração da própria PGR. Havendo recusa na disponibilização de informação num processo, numa investigação criminal, é de lei obrigatório que isso não deve acontecer. Ou seja, há instrumentos que a PGR tem para obrigar essas entidades públicas e privadas para disponibilizar essa informação. A PGR, tendo os instrumentos, aparentemente nada fez. Para além da desobediência qualificada, estamos também em face, como já referi, de obstrução da própria justiça. Por outro lado, há um elemento também curioso, que não percebi bem como é que isto foi possível. É que o CIS é uma das entidades que não disponibilizou a informação que a CROL necessitava, ou seja, fê-lo de forma parcial, não cabal. Diz a CROL no sumário executivo que o antigo diretor-geral do CIS, Gregório Leão, de seu nome, isso eu digo porque sei que é Gregório Leão, não colaborou em termos de disponibilização de informação. Entretanto, o general Lagos Lidimo, sucessor de Gregório Leão, também acabou dando no mesmo. O que ele disse? Ele disse a CROL que na passagem de pastas não teve essa informação. No fim do dia, tudo dá no mesmo, que é impossibilidade de acesso à informação relevante por parte da CROL. Então, acho que, no mínimo, a Procuradoria podia ter tido um papel mais interventivo, no sentido, segundo disse, de ter acesso a mais informação, quer das empresas, mas também dos serviços. Sim, porque a CROL, porque a PGR é titular da ação penal em Moçambique, a PGR é o Estado, a PGR tem os elementos todos à sua disposição para obrigar a quem... Essas instituições já passaram informação. Exatamente, e para a justiça não existe segredo de Estado, isso deve estar claro. Para a justiça, que é o próprio Estado, não há segredo de Estado. Ou seja, a obrigatoriedade de passagem de informação é algo óbvio e claro e de lei quanto a esse aspecto. Salema, logo a seguir à divulgação deste relatório, veio o FMI, que está a acompanhar o processo de perto, e a Suécia, que está a financiar a auditoria a posicionarem-se. O FMI diz que há lacunas na informação, ou seja, a informação não está completa. A Suécia diz que este é um instrumento importante de responsabilização. Qual é o seu entendimento em relação à colocação destas duas instituições que têm um papel crucial neste processo de auditoria? Bem, a interpretação que faço primeiro do comunicado da Suécia, quando diz que há elementos para responsabilização, a Suécia está a dizer que, apesar de tudo, há elementos mínimos para que se possa sacar a responsabilização ou continuar com a investigação, mas, entretanto, já é possível, pelo menos, acusar, ainda que provisoriamente, algumas entidades ou algumas pessoas em concreto. O FMI, por seu lado, vem nos dizer que diz que há alguma informação útil
no relatório. Mas, entretanto... Persistem lacunas. Persistem lacunas. Essas lacunas, naturalmente, têm que ver com esta obstrução da justiça, chamemos assim, que alguns dos stakeholders, algumas das pessoas ouvidas não disponibilizaram. Então, a lacuna é essa. Não tendo a CROL tido informação, logo viu-se numa situação de impossibilidade de análise, de emissão de opinião. E isso é um problema até reputacional para o nosso próprio Estado, considerando que o próprio Ministério das Finanças é uma das entidades arroladas como tendo se recusado a disponibilizar informação. Acho isto muito grave. Muito bem. Há os problemas que o relator levanta e a Procuradoria diz no comunicado no fim que vai dar seguimento. Aliás, esta autoria faz parte da instrução preparatória levada a cabo pela Procuradoria. Há este caminho que está a ser seguido pela Justiça, mas este relatório também desperta a necessidade de organização dos processos do Estado. Aliás, parte das recomendações que o relator levanta são essas, por exemplo, a necessidade do governo de Moçambique estabelecer a obrigatoriedade das empresas que integram o setor empresarial do Estado adotarem diretrizes de governação corporativa. Em relação às lacunas na emissão das garantias pelo Estado, diz que é preciso criar mecanismos claros junto das várias instituições do Estado. A minha questão é, além de todos os problemas que esta autoria levanta e que a Procuradoria está a dar o seu seguimento, há um desafio, digamos, ao nível de todos os setores de organização do Estado para que estas situações levantadas pela CROL não voltem a acontecer. Há grandes lições que o país, como um todo, também tem que tirar deste relatório. Exato, mas para o efeito precisamos de uma liderança proativa, de uma liderança corajosa, de uma liderança disposta a correr certo tipo de riscos. Por quê? Porque em muitos dos casos, este tipo de situações acontecem de forma propositada. Por exemplo, uma das questões que a CROL coloca tem que ver com conflito de interesse. Uma das pessoas que, num certo momento, assinou as garantias, no outro momento, já tinha sido contratada por uma dessas empresas. Okay? Isto é muito sério. Por outro lado, uma das questões que a CROL coloca é que houve um consórcio entre um banco e uma empresa de consultoria aqui da praça que supostamente prestaram trabalho de consultoria ao Ministério das Finanças. E por esse trabalho cobraram 17,1 milhões de dólares norte-americanos. Entretanto, a CROL não encontrou evidências desse consórcio, desse banco e dessa empresa de consultoria, nem do próprio Ministério das Finanças, do trabalho em concreto que foi feito. Ou seja, há forte indício de ter sido um mecanismo para drenagem de dinheiro. Acho que isto é muito grave, é muito sério. Precisamos, no fundo, de reformular as bases do ponto de vista de gestão corporativa do próprio Estado, as empresas públicas no CERN, naturalmente, as empresas participadas também, até porque a CROL, como já referi, faz questão de levantou essas exatamente, diz que materialmente Proíndico, Sumam e Ematum são empresas do Estado, porque todos os entes nelas envolvidas são entes estaduais. Também levanta que essas empresas estão praticamente inoperacionais e não podem funcionar sem uma nova injeção do Estado. Isto levanta um outro desafio, que é o que se faz com estas três empresas perante todos estes problemas que são levantados pela auditoria feita pela CROL. Exato, parte do que diz a CROL tem que ver mesmo com essas três empresas, aquilo que é mais significativo, por exemplo, a questão da sobrefaturação. Parte do equipamento, barcos, etc., foi sobrefaturado em mais de 100%. Okay, então, isto também vem alimentar aquela posição de que pode ser que essas empresas não passassem de mecanismos para intentos criminais. Pode ser que uma ou duas tivessem, talvez, alguma relevância mesmo, há de ter falhado talvez a arquitetura dessas empresas e aquilo que foi a estruturação do negócio, mas parece que elas, tendo em conta a inexperiência de quem as geria, tendo
em conta erros aparentemente graves de gestão cometidos. Acho que isso tudo mostra que, ok, pode ser correto, que como Estado tenhamos problemas e tenhamos que os corrigir, mas há questões sérias também que parecem ter que ver com como é que é, vontade mesmo de prejudicar o Estado, de cometer crimes financeiros ou econômicos. Acho que muitas dessas empresas hão ter sido um mero mecanismo para que certas pessoas usufruíssem ilicitamente de fundos públicos. Isto é muito grave. Muito bem, Salam. Penso que ficaram as ideias essenciais em relação ao relatório da CROL. Vamos passar para outro tema, que são as declarações do governador do banco, ou se quisermos, as explicações do governador do banco em relação ao negócio Mozabanco. Declarações feitas esta segunda-feira, só para termos uma ideia, o governador disse que a decisão de selecionar a Coanha foi tomada num quadro legal apertado, que a Coanha não concorreu à compra de Mozabanco, que não vê conflito de interesses, que o uso do fundo de pensões foi acautelado, que foi o Banco Central quem foi buscar João Figueiredo para o gestor do Mozabanco. Tendo em conta a polêmica que se levantou logo a seguir ao anúncio do destino do Mozabanco, está convencido com estes pronunciamentos do governador do Banco Central em relação às várias dúvidas que se levantaram quando se fez o primeiro anúncio? Bem, convencido não estou. Não estou por uma razão muito simples. A transparência não se presume, revela-se. Uma das formas de revelar a transparência, neste caso, é o Banco de Moçambique publicar na imprensa ou no seu sítio, na internet, na sua página, o relatório deste processo todo, para que possamos ter informação mínima para emitir uma opinião. Dois, ligado a este primeiro ponto, em minha opinião, o Banco de Moçambique ainda não esclareceu. Foi feita uma interpelação e, em sede dessa interpelação, o governador do Banco de Moçambique respondeu aquilo que ele achou que deveria responder, não respondeu outras questões. Portanto, não foi iniciativa do próprio banco vir esclarecer. Foram os jornalistas que, durante a conferência de imprensa, que aliás o objetivo era explicar as decisões do Comitê de Política Monetária tomadas naquela segunda-feira, foram os jornalistas que o interpelaram em relação à questão da Coanha. Exatamente. E um aspecto relevante aqui é o facto de, no dia 31 de maio último, o Banco de Moçambique ter dado uma conferência de imprensa na qual se referiu à compra do Mozabanco pela Coanha. No dia seguinte, o mesmo banco, o Banco Central, distribuiu um comunicado de imprensa, supostamente para clarificar as discussões que estavam a ser feitas nas redes sociais e na imprensa, onde mantinha que a Coanha foi o melhor concorrente e, por essa via, comprou o Mozabanco. Mas, entretanto, a 19 deste mês, 20 dias depois, o governador do banco veio nos dizer que, na verdade, a Coanha, afinal, nem concorreu. Ou seja, contradições. Contradições. Quem é dentro do administrador e o governador está a dizer a verdade. Certamente que há de haver um propósito para essa omissão da verdade logo desde o início. Desconfio eu que o Banco de Moçambique há de ter omitido que a Coanha não concorreu, tendo presente que, do ponto de vista de transparência, nem sempre é boa decisão a adjudicação direta. Refere-se ao Banco de Moçambique à necessidade de salvar um banco cujo colapso poderia causar riscos sistêmicos até. Mas, entretanto, o que se nos é apresentado não é bastante para aferir se era mesmo razoável o banco agir dessa forma. Como o próprio governador referiu, foi feita uma análise de risco quanto ao envolvimento do fundo de pensões do banco no Mozabanco. Entretanto, ele diz que essa análise de risco concluiu que o risco envolvido, que sempre há risco, nunca é zero risco nesse tipo de operações, é muito pequeno. É modesto. É modesto, exatamente. É modesto e, por essa via, era razoável que a Coanha investisse. Primeiro, de acordo com a lei, nomeadamente um diploma ministerial do Ministro das Finanças de 2012, em nenhum momento o Coanha, enquanto fundo de pensões, poderia ir até 80%. O limite é 40%? O limite é 40%. Logo, há aí um problema que o governador não explicou. Segundo,
o governador referiu que ele nem é pensionista do banco. Nem vai ser. E nem vai ser. Entretanto, segundo ele, poderia a sociedade ficar sossegada. Mas já que um outro problema, podemos fazer uma leitura a contrário senso, que é esta. Ok, se ele não é pensionista, então não tem nenhum receio de investir 80%, de 80% do capital social do Moçambique ser da Coanha. Ou seja, para além daquilo que a própria lei diz. Ou seja, se ele não é pensionista, pode-se ter a leitura de qualquer. It doesn't care, não se importa, aconteça o que acontecer. Certamente que não há de ser isso. O que estou a tentar dizer é que, do ponto de vista de comunicação, acho que o governador do Banco de Moçambique não foi muito feliz. Ele deveria ter se cingido no essencial e não em leituras daquilo que é a opinião, que é a reação da sociedade. Eu tenho fé que, da mesma forma que, quando é o caso disso, até o elegemos figura do ano. Naquelas situações em que as zonas de penumbra, acho que é razoável que a imprensa, os cidadãos no geral, possam fazer questionamentos. Quanto ao senhor João Figueiredo, há que deixar claro aqui uma situação. Acho que o problema não é com a pessoa, são os procedimentos. Como é que se chegou a ele? A quem mais o banco analisou, com que tipo de indicadores? Este é um aspecto central. O problema não é João Figueiredo como profissional. Poderia ser Alberto, Jaime ou Carlos, mas a questão é o procedimento. Por outro lado, acho eu que o governador do Banco de Moçambique cometeu um grande erro ao catalogar o senhor João Figueiredo de melhor gestor que existe aqui na praça. E até, ironicamente, pediu aos jornalistas para que lhe indicassem outros nomes. Que não só os jornalistas, a sociedade no geral. Fora e dentro e fora do país. Exato. Que provassem que este processo não foi transparente. Exato. Então, tendo em conta que o banco, o Moçambique, que é gerido pelo Dr. João Figueiredo, é igual aos demais, tendo em conta que o Banco Central tem responsabilidade no sistema como um todo, tendo em conta que, em algum momento, pode ser obrigado a dirimir um certo conflito entre o Moçambique e outro banco. Acho que essa declaração foi infeliz. Até porque, se quiséssemos ser legalistas ou muito legalistas, diríamos que a própria confirmação do Dr. João Figueiredo como PCA do Moçambique, agora que já foi adquirido pela Coanha, pode merecer alguns reparos críticos. Quais são esses reparos críticos? O ponto é este. Houve um ato administrativo do Banco de Moçambique, assinado pelo seu governador, por via do qual João Figueiredo foi nomeado PCA provisório do Moçambique. Por via disso, o senhor João Figueiredo tornou-se gestor público ou servidor público, porque a partir daquele momento o Banco de Moçambique intervencionou o Moçambique. João Figueiredo estava a fazer a vez do Banco de Moçambique no Moçambique. Terminado esse processo, a 31 de maio deste ano, era suposto que o senhor João Figueiredo, servidor público, ou formalmente ou materialmente, observasse pelo menos um período de nojo de 2 anos antes de voltar a ter uma ligação. Isso à luz da lei de propriedade pública. À luz da lei de propriedade pública. Mas, entretanto, nem ficou 2 horas. Porque no mesmo momento que se anunciava que a Coanha comprou o Moçambique, é no mesmo momento que se anunciava que o Dr. João Figueiredo foi nomeado PCA, já não provisório, PCA efetivo do Moçambique. Mas, entretanto, acho que essa não é a discussão. Só para mostrar que, efetivamente, há aspectos que não estão claros. E o doutor Zandamela, acima de tudo, pela experiência que tem na finança internacional, pela experiência que tem em instituições como a FMI, etc., não deveria se preocupar com o facto de a sociedade, a imprensa, fazer críticas até com razoabilidade, tendo em conta que, primeiro, o próprio relatório ainda não foi publicado. Segundo, ainda que seja ferido que o Dr. João Figueiredo não pediu emprego, há procedimentos de engajamento de pessoas para prestarem serviços à administração pública ou a entidades públicas. E, por outro lado, Coanha, que até prova em contrário,
foi para além daquilo que um certo diploma legal permite, que é esse diploma ministerial do Ministério das Finanças de 2012. Acho que há esse problema. Há risco elevado, Coanha, foi para além daquilo que o Estado permite, por via desse diploma ministerial, mas mesmo assim o governador acha que não está surpreso com o tipo de críticas que existem. Acho que deve se habituar a esse tipo de críticas. O governador Rogério Zandamela, de uma vez por todas, deve ter presente que o tipo de cidadania, o tipo de país que encontrou 30 anos depois, não há de ser aquele que deixou quando abandonou o país por motivos profissionais há 30 e tal anos. Então ele deve perceber que as coisas evoluem, é de lei, tem fundamento constitucional o facto de cidadãos interpelarem as instituições públicas, o facto de cidadãos o interpelarem, demandarem que ele, como governador do banco, preste os necessários esclarecimentos. Em resumo, de acordo com aquilo que diz, acha que o Banco Central tem que publicar toda a informação sobre este processo. O relatório da KPMG, que foi feito à saúde de Mozabanco, o plano de negócios que o próprio governador disse que existe no Mozabanco e que vai fazer com que em 2 ou 3 anos o Mozabanco possa dar lucros, e a informação financeira sobre a Coanha. Então, são estes 3 elementos que podem esclarecer a opinião pública sobre, de fato, de que forma é que este processo foi conduzido. Exatamente. Além do Banco de Moçambique, há uma outra instituição pública que tem o dever de tornar pública uma certa informação que ainda não fez, se é que fez esse trabalho, que é o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique. De acordo com a lei, o Instituto de Supervisão de Seguros deve emitir opinião sobre as decisões de investimento do Fundo de Pensões do Banco de Moçambique e do Instituto Nacional de Segurança Social. E diz mais até a lei, esse parecer do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique deve até ser publicado nos mídias de referência. Isso não foi feito. Então, tudo isso, na minha opinião, há de ser bastante para aferirmos se o processo foi transparente ou não. Muito bem, Salema, vamos passar para outro tema, nomeadamente a independência nacional, retrospectiva e desafios. Celebramos hoje 42 anos de independência nacional. A minha primeira questão é: qual é o balanço que faz destes 42 anos? Ou seja, quais foram as nossas grandes conquistas, mas quais foram os nossos grandes retrocessos nestes últimos 42 anos, para seguir falarmos daquilo que pensa em relação ao futuro do país? Bem, a grande conquista nesses 42 anos é a manutenção da própria independência. Ainda que a independência, do ponto de vista teórico, seja sempre relativa, tendo em conta que somos um Estado que, em algum momento, ainda precisa do FMI, ainda precisa de doações externas, etc., etc. Ainda não podemos dizer que temos uma independência efetiva, mas, no essencial, somos independentes, somos soberanos, somos um Estado como tal. Por outro lado, esses 42 anos, infelizmente, acabaram sendo marcados por uma forte história de guerra. Infelizmente, nós podemos nos candidatar à vontade para sermos, talvez, um laboratório no mundo para comprovar a tese segundo a qual a paz é intervalo entre 2 guerras. Logo depois da independência, tivemos o ataque do regime de Ian Smith. Logo depois disso iniciou-se, ou quase no mesmo período, iniciou-se a Guerra dos 16 anos. Depois, 20 anos de uma paz que pelo menos significou a ausência de armas, mas nos últimos 4 anos, infelizmente, voltamos a ter uma situação de quase guerra, com todos os problemas que isso traz para o país, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista social, etc., etc. Entretanto, há questões que são de realçar, do ponto de vista positivo. Temos um país que nos últimos 23 anos, dentro desses 42 anos, realiza eleições regulares, eleições gerais, eleições locais, ainda que haja questionamentos sobre a credibilidade dessas eleições, mas sempre existem
esse é um aspecto a considerar. Estamos a assistir agora, por exemplo, na República Democrática do Congo, há uma crise, porque o presidente não quer realizar eleições, diz que precisa de um tempo ainda para organizar, mas Moçambique pelo menos não tem... Em África há muitos exemplos, o da Gâmbia exatamente, há tantos exemplos quanto a isso, mas Moçambique não é esse tipo de exemplo. Precisa de melhorar a credibilidade e transparência eleitoral, mas pelo menos as eleições são realizadas regularmente, consoante prevê a Constituição da República. Por outro lado, temos instituições, ainda não são fortes, mas existem. Temos um parlamento, temos tribunais, etc, etc. Temos até uma entidade anticorrupção, que ainda não tem a garra que deveria ter, mas temos pelo menos um processo mínimo de criação de instituições que deve prosseguir ainda, tendo em conta que essas instituições ainda não estão, talvez, a levar a cabo aquilo que é a sua função efetiva, por exemplo, o Parlamento, de fiscalização do próprio Executivo, às vezes até, talvez, pela ligação política que o Governo e o Parlamento têm, até branqueia em parte aquilo que são ilícitos, entre aspas, do próprio governo. Então acho que esse é um desafio que temos como país, a consolidação da nossa democracia com fundamento em instituições fortes. Sem instituições fortes, jamais se pode ter um Estado de Direito digno desse nome. E olhando para o futuro, a questão, por exemplo, da economia extrativa, que integra também a indústria extrativa, acho que devemos partir para uma discussão muito séria sobre como é que podemos evitar que a existência destes recursos e sua exploração seja uma maldição para o país. Deverá ser uma bênção, a bem de todos nós, como é em locais muito raros aqui em África. Em quase todos os países onde existam recursos tais, os mesmos se transformam em maldição, não em bênção. Isto há de passar por uma exploração transparente dos próprios recursos, há de passar por um processo inclusivo da sua gestão. Por exemplo, nos termos da nova lei de Minas, revista aprovada em 2014, nós temos uma coisa que se chama Alta Autoridade para a Indústria Extrativa. Primeiro, a lei deverá ser revista quanto à arquitetura dessa alta autoridade, no lugar de se subornar ao governo, deveria essa autoridade ser independente e prestar contas talvez ao Parlamento. Mas quando diz independente, qual seria a proposta? Quem envolveria? Todos os segmentos da sociedade? Governo, todos os segmentos da sociedade, os sindicatos, a sociedade civil, a academia, representantes do próprio Estado, mas entretanto em nenhum momento uma autoridade dessas deveria prestar contas ao Conselho de Ministros, que é o Governo, tal como se acha arquitetada neste momento. Aliás, até porque nós temos uma lei, que é a Lei de Bases da Organização da Administração Pública, que já refere que todos os órgãos colegiais da administração pública, esta autoridade será equiparável a isso, devem envolver entidades diversas, a própria sociedade civil, associações profissionais, etc, etc. Acho que isso seria um sinal claro de que o governo está interessado em que a própria gestão dos recursos seja transparente, seja inclusiva e seja efetiva. Agora, fechamentos, processos não transparentes podem contribuir para que no fim do dia estes recursos se transformem em maldição. Aliás, alguns já dizem que no lugar de festejarmos temos até que ficar preocupados pelo facto de termos descoberto esses recursos, já estarmos a explorar alguns deles. Eu tenho fé que não, tenho fé que a breve trecho há de haver sinais claros de promoção de ações que nos levam a uma transparência efetiva na gestão e governação no geral do próprio. Mas há outros dois desafios, Salema, que é a questão da inclusão social no geral, ou seja, o acesso igual às oportunidades que o país oferece, quer na saúde, na educação, no emprego, nos negócios, e há também o desafio de uma paz definitiva. E hoje, domingo, nas celebrações dos 42 anos de independência, o presidente anunciou alguns avanços no diálogo e disse que esta segunda-feira algumas posições que as forças de defesa de Moçambique estavam presentes vão ser desativadas para dar um sinal de que o diálogo político está a avançar. Mas há o desafio de definitivamente se resolver estes problemas, o que também passa pela inclusão social de todos os grupos
da sociedade. Exato, e é importante referir que este não é um problema só da Renamo, é um problema do Estado como tal. Antes da Renamo iniciar essas reivindicações, o relatório do MARP já se referia a problemas de exclusão, já se referia à inclusão como uma urgência. Por quê? Porque sem isso jamais teremos uma paz efetiva, uma paz que seja sustentável. As partes envolvidas podem, esta semana, próxima semana, assinar um acordo de paz. Mas, entretanto, sem substância, essa paz será apenas um intervalo entre duas guerras. Acho que não é isso que precisamos. São boas notícias esta que o presidente deu hoje, domingo. Entretanto, precisamos de muito mais, precisamos de uma agenda nacional efetiva, primeiro de reconciliação, segundo de inclusão, para que a paz seja efetiva, a paz não seja pobre, não seja podre, não seja algo que de um dia para o outro pode se esfumar. A ausência da paz efetiva nos últimos 4 anos, por exemplo, está a dar sinais claros de que sem paz o futuro, em teoria, próspero do país que se desenha, tendo em conta esta economia extrativa, tudo isto, pode se ver adiado. E com isso acho que o país só perde. Agora, no campo geral, olhando para a sociedade no geral, precisamos também de ter um entendimento claro sobre o que é ser cidadão, o que é cidadania, quais são os elementos constituintes do próprio Estado de Direito Democrático. A liberdade política, a liberdade de opinião, não podem levar o Estado a preterir uns em detrimento de outros, que às vezes também estão insatisfeitos, só que manifestam essa insatisfação apenas pelo silêncio. Okay? Não pode um Estado se dar ao luxo de excluir, por exemplo, da função pública, um jovem que tenha sido excelente num curso universitário, vamos lá, informática, economia, com 18 ou mais valores, em detrimento, por exemplo, de um que tenha feito de forma muito sofrida o curso universitário, com 10 valores, mas que, entretanto, só porque dá vivas, o partido está no poder, é preferido naquilo que são os negócios públicos. Acho que precisamos de ter uma administração pública que é transparente, a qual todos podem ter igual acesso, independentemente da cor política. Acho que isso é muito sério. Por outro lado, o Estado é o maior comprador aqui em Moçambique de serviços. É o maior agente econômico. É o maior agente econômico, de forma muito clara. Entretanto, sabemos todos que aqueles empresários que não se identificam com o partido no poder, aqueles empresários que recusam contribuir quase que coercivamente para atividades político-partidárias do partido no poder, sabemos que no fim do dia são excluídos do acesso a todas as oportunidades que o próprio Estado cria e no fim do dia até vão à falência. Então não precisamos de um Estado desses, temos que separar aquilo que é a política, do ponto de vista político-partidário, daquilo que é o Estado, aquilo que é a política no geral como um direito de cidadania. A participação política nos termos da Constituição, nomeadamente artigo 73, é uma das formas do cidadão participar na gestão da coisa pública. Então, ninguém deve ser marginalizado, excluído, somente por não fazer parte de uma certa agenda política, somente por pensar diferente, somente por ter outra forma de olhar para as coisas. Aliás, infelizmente, isto até acontece nas universidades. Nas universidades já vimos situações de professores acadêmicos que somente por se terem declarado como apoiantes de um certo partido político e não do outro, em pouco tempo, estando em posições de gestão universitária, viram seus postos revogados em termos de chefia e, por outro lado, a partir dali a sua vida quase que foi um sufoco lá na universidade. Então acho que não precisamos de um país desse, jamais vamos ter... Suas colocações encaixam-se
naquilo que discutíamos no princípio, a urgência de um debate sobre a nação, como colocou Teodato Ngwana. Exatamente, isso só vem mostrar. Nesses termos em que estas colocações são feitas. Só vem mostrar uma vez mais que esta é uma urgência, esta sugerida pelo Dr. Teodato Ngwana, com a qual concordo, é absoluta. Aliás, o próprio chefe de Estado, do ponto de vista formal, concorda com isso, tendo em conta o seu discurso de investidura. Ele referiu-se a isso, a premência de nos respeitarmos como moçambicanos, a premência de a moçambicanidade estar acima de qualquer outro valor, a premência de todo o cidadão, independentemente da sua orientação, ser tido como tal, igual aos demais, tudo isso. Então, acho que mesmo esta é uma questão central no Moçambique atual. Muito bem, Salema, vamos passar para o nosso último tema, que é a proposta que o Ministro dos Transportes fez recentemente, o Ministro dos Transportes, Carlos Mesquita, que sugeriu a conversão de carcaças de autocarros de transportes públicos em salas de aula, como forma de minimizar o drama que milhares de crianças em todo o país vivem estudando no chão e muitas vezes debaixo das árvores. O Ministro dos Transportes fez isto só para dar o contexto de uma visita que efetuou às empresas públicas de gestão dos transportes públicos em Maputo e Matola. O que achou desta ideia do Ministro dos Transportes e Comunicações? Sim, primeiro não tenho certeza se aquilo que são as notícias dos mídias quanto a esse aspecto integra o contexto em que o Ministro falou. Entretanto, por maioria de razão, tendo em conta que até hoje o Ministro não fez algum desmentido, parece ser mesmo aquilo que os mídias passaram, o que ele quis significar. Entretanto, tenho algumas dúvidas sobre a relevância disso, tendo em conta que, primeiro, não sei se é líquido, que é menos oneroso para o Estado transformar uma sucata em sala de aula do que construir uma sala de aulas. Okay? O nosso Estado, dentre outros, seguia pelo princípio da economicidade. Esse princípio remete a que o Estado, os gestores do Estado, o governo, neste caso os governantes, possam sustentar as suas intervenções, fundamentá-las com base em estudos concretos que possam informar o processo decisório. Okay? Então, esses estudos que deveriam ser feitos, não sei se já foram feitos, se existem esses estudos que efetivamente nos possam levar a concluir que essa é uma boa opção, mas assim ao de longe acho que há de ser uma ideia problemática, há de ter sido mais uma infelicidade discursiva do Ministro Carlos Mesquita. Acho eu que construir salas de aulas novas há de ser talvez uma opção ideal para o nosso contexto, que temos tanto espaço, tanta terra. E talvez seja muito oneroso transportar uma sucata de Maputo para Naxingué, aliás, de Maputo para Pemba, para Vilanculo, de Maputo para Chiqualaquala, de Maputo para Nangade, para Balama, para Moeda, para Pambara, etc. Então, acho eu que o custo de transporte dessa sucata, para depois ser transformada ainda, pode ser de longe elevado que aquele de construção de uma sala de aulas nova. Se calhar a discussão devia ser outra no sentido de como é que em 42 anos de independência continuamos a ter milhares de crianças a estudarem no chão. Porque este é um problema estrutural que vários ministros tentaram resolver e nunca se encontrou uma solução até hoje. Exatamente. E, por outro lado, com tanta madeira que temos, para muitas crianças, para além de estudar, não estão debaixo de árvores, também aquelas que estão em salas de aulas, muitas das vezes não têm carteira. Entretanto, temos esta riqueza toda do ponto de vista florestal, que entretanto não existe aparentemente uma estratégia clara sobre como é que o Estado pode usar esses recursos, já bem de setores como a educação. Então acho que isso tudo vem nos mostrar que apesar desses 42 anos de independência, ainda somos um povo que precisa mesmo de uma ação enérgica em termos de promoção de melhorias nos serviços públicos, em particular saúde e educação. Há, infelizmente, situações no país de pessoas que perdem a vida nos hospitais por ausência de fármacos básicos.
Então, isto mostra que, efetivamente, o desafio nosso como Estado ainda é por demais ainda é enorme. Gigante. Sim, sim. Muito obrigado, Ericino Salema, pela sua presença hoje. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, também muito obrigado num dia em que discutimos o relatório da CROL sobre as dívidas ocultas, as declarações do governador do Banco de Moçambique sobre a seleção da Coanha para a gestão de 80% das participações do Moçambique, a independência nacional, sobretudo a retrospectiva e os desafios pela frente. E, por último, discutimos a ideia lançada pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, em relação à conversão de autocarros de transportes públicos em salas de aulas. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.